Olá, você que acompanha o canal Miguel Ângelo Informação, esse espaço chamado Miguel Ângelo Convida, em que cada semana a gente traz convidados, convidadas com temas, experiências relevantes para a nossa vida. Tenho certeza que você tem acompanhado, a gente tem recebido uma troca muito bacana das pessoas, a interação é algo que é uma característica desse espaço, e os nossos convidados sempre enriquecem a nossa conversa com temas diferentes, com experiências diferentes, conhecimentos diferentes. E nessa troca toda, quem sai ganhando somos todos nós. Então, sinta-se bem-vindo aqui nesse espaço. E hoje a gente tem uma convidada mais do que especial. A gente vai conversar sobre esse tema fé e linguagens. E ao longo da nossa conversa, isso vai se tornando mais claro, mais evidente, tanto a importância desse tema, quanto a riqueza de termos aqui a nossa convidada que estará aqui agora nessa tela. Bem-vinda, professora Jaqueline. Obrigada, querido. Eu que sou muito grata pelo convite, Miguel, e que a gente tenha uma tarde, né, de conhecimento e de troca e de alegria também, porque por que não, né? Exatamente. Em tempos de pandemia, é muito importante que a gente tenha momentos assim mais profundos, né? E que sejam momentos efetivamente de felicidade, porque a felicidade ela não existe, né? Assim como felicidade plena. A felicidade ela está nos momentos mais significativos, né, da nossa vida. É verdade, é algo que também tem aí essa dimensão de construção nossa, do labor, dos momentos, de estar atento, né, a essas oportunidades. E que bom que você está aqui para ajudar a gente nessa construção e a ter essa oportunidade de felicidade através dessa troca, desse bate-papo, dessa construção do conhecimento, né, através do diálogo também. Muito bem-vinda. O professor Celso, o esposo da professora Jaqueline, eu aqui, na verdade, a conversa que eu fiz com o professor Celso está ou estará no acervo aqui, porque a gente tem feito um ciclo de gravações. Eu confesso que eu não tenho aqui registrado no momento se já foi ao ar, quando a nossa conversa aqui for ao ar, se a conversa com o professor Celso já foi ou irá, mas fica aí a dica acompanhando, né? Seja a professora Jaqueline fazendo essa abertura e depois o Celso, ou vice-versa, com certeza vai enriquecer muito a gente. Aí já pode começar, professora, falando assim um pouco sobre as suas origens, assim, a sua família, os seus estudos iniciais, como que essa questão da linguagem e da fé, de alguma maneira você enxerga hoje, já presente ali, né, lá nas suas origens, porque muitas vezes a gente mais madura, ao olhar para trás, a gente consegue enxergar algumas coisas, caramba, isso daqui já parece algo que depois, mais à frente, veio a se fortalecer, ou a se concretizar, ou a vir de uma forma mais intensa. Isso também aconteceu com você? No seu passado também, fé e linguagens, você consegue enxergar assim? Sim, mais a fé do que mesmo a linguagem, né? Mas, na verdade, está tudo muito entremeado, né? Eu nasci numa família cristã, presbiteriana, mas fui muito afetada positivamente pela minha avó católica, né? Que esteve durante muita parte do tempo da minha vida junto comigo, né? Na minha educação, presente comigo, né? Morava conosco, né? Então, uma família grande, né? Muita gente dentro de casa, mas a leitura, né? A gente pode relacionar muito a leitura com a linguagem, o desenvolvimento da linguagem para uma criança, né? Então, por essa perspectiva infantil, né? Eu não via muita gente lendo livros comuns de ficção. Eu via muito a Bíblia, né? A Bíblia era muito presente em casa. A minha avó, a despeito de de ter tido um letramento inicial, ela foi alfabetizada inicialmente pelo meu avô, né? Então ela fazia leitura bíblica à noite, ela sozinha, aquelas letras grandes, né? Então, assim, eu via muito ela lendo a Bíblia, e a minha mãe, de vez em quando, meu pai muito, e a minha irmã. Então eu tinha essa visualização, né, de leitura a partir da Bíblia, né? Também a música sempre foi muito presente, a minha mãe sempre cantou muito,
né, cozinhando, cantava, louvava a Deus o tempo todo em casa, né? Meu pai, às vezes a gente se reunia, quando meu irmão vinha, o meu irmão mais velho é pastor, né? Pastor presbiteriano. Então, quando ele chegava, né, de viagem, porque ele fazia o curso durante o ano, e chegava, então era aquela festa, então a gente se reunia para cantar, mas assim, a articulação verbal da Jaqueline, a minha articulação verbal, ela demorou para se constituir, para se tornar o que ela é, né? Porque nós somos linguagem, né? Nós somos texto, né? Então, para eu ser o texto que eu sou hoje, foi bem duro e bem difícil essa construção, ela não foi fácil, né? Eu não era muito assim, eu era muito tímida, tudo me constrangia, né, assim, na primeira infância. Então, por timidez ou por constrangimento, eu tinha essa dificuldade, né, na fala, na exposição da fala. Então, isso demorou mais. Então, eu era muito observadora, eu sempre fui. Então, isso é uma prerrogativa de quem no futuro vai falar mais, com mais propriedade, e quem vai escrever com mais propriedade, né? É a observação. Olha. A gente tem essa facilidade, né? Talvez uma introspecção nas palavras, mas uma observação mais ativa do outro, porque o outro nos ensina por suas atitudes, né? O outro nos ensina por tudo que ele representa, né? Por tudo que ele diz e por tudo que ele faz. Então, eu aprendi muito assim, na observação, né? Então, às vezes, num momento de fala, quando eu ainda era bem pequena, né? As palavras me pareciam, às vezes, eu me via falando, eu pequena, me via falando. E eu achava que as palavras não tinham conexão, não tinham coerência, sabe? Parecia que eu era uma tola falando. Então, cada vez eu ficava mais introspectiva e era mais difícil ainda falar, né? Então, e dentro, nessa situação, eu desenvolvi, aos 6 anos, eu já tinha uma depressão desenvolvida, bem desenvolvida. Então, eu começo a viver aí uma existência muito próxima, né, de pensamentos terríveis, de necessidade de morrer, né? Então, eu fui apresentada muito novinha a essa dor, que hoje é muito comum, né? Mas naquela época, eu hoje fiz 50 anos, então naquela época ainda era algo assim muito difícil, né? Da gente de se pensar sobre, de família levar para o médico, psiquiatra, então, impossível, porque se levar psiquiatra é maluco, né? Então, naquela época, era tratado dessa forma, hoje, graças a Deus, não é mais. E eu construí, a partir disso, ainda um mutismo quase patológico, né? Então, eu praticamente não me expressava, né? Mas a minha mente era muito produtiva. A minha mente era muito criativa, estava com constante ebulição. Então... Caramba, que interessante. E até... Pode continuar, por favor, pode continuar. Então, desde menina, quando eu imaginava, por exemplo, morrer, isso certamente deve ter sido uma imaginação de criança, eu via Jesus me acolhendo, me abraçando, né, me colocando no colo. Então, é claro, essa imaginação, mesmo sendo na imaginação e na criatividade, né, isso me confortava, isso era um acolhimento, né? Era um acolhimento. Então, se a fala, para mim, era uma dificuldade, a escrita não era assim. Na escrita, nessa produção, né, na escritura, na produção da escritura, isso se dava com mais conforto, né? Você queria falar, pode falar. Não, eu já estou aqui junto com o público também, porque já um cartão de visitas assim maravilhoso, porque é muito rica e muita coisa que você já trouxe já é de uma riqueza assim sem igual, né? Você imagina. Você hoje, uma profissional, daqui a pouquinho vai aparecer mais na nossa conversa esse seu mergulho no universo da linguagem enquanto ciência, né? Enquanto produção acadêmica, e você está trazendo um contraponto que lá na sua origem, talvez uma das formas talvez importantes de expressão, né, que seria verbal, você tinha aí essa dificuldade, esse limite, mas outras formas não.
né? A forma, uma linguagem mais imaginativa, uma linguagem mais de uma produção textual. Para estas, você... e a fé, ali, mesmo sendo criança, e você se enxergando ali, acolhida por Jesus, mesmo sendo algo simbólico, você confortava, mas você já conseguia perceber essa dimensão de uma fé mais existencial? Tinha a ver com uma prática também? Com você naquela época já? Sim. Desde muito pequena, eu nem me lembro desde quando exatamente, mas a fé, crer, né, de verdade, mesmo você não vendo, não, mas eu sentia o tempo inteiro, eu tinha comunhão, né, e assim, por conta da depressão, né, isso é muito estranho, quase paradoxal, mas assim, a depressão, por mais que a gente pense, né, ela é um problema que muitos pensam, né, que é um problema, a pessoa não tem Deus, a pessoa está afastada de não sei o quê, a pessoa fez isso, sei lá, não sei, coisas que as pessoas falam, mas não é nada disso, não é nada disso. A despeito da depressão, o Senhor é que me fortalecia para estar viva, porque senão eu teria cometido já um suicídio aos 6 anos de idade. Porque isso me acompanhou até os 43, 44 anos. Há 6 anos eu não tenho mais depressão. Mas isso foi até os 44. A gente vai falar um pouquinho aí. Quando é que isso deixou de existir? Vamos. Nossa, eu já estou aqui curioso no bom sentido para mergulhar nessa história. Retornando essa questão do desenvolvimento da linguagem, né, e da leitura, em casa eu tinha muitos livros, mas mais livros assim didáticos e enciclopédias. Naquela época era muito importante, né, que a família tivesse a Barça. Toda a coleção da Barça tinha lá em casa, né? A Barça, tudo. A coleção Conhecer, né? Tudo isso tinha. Aqueles volumes grossos, né? Grandes. Isso, exatamente. E muitos dicionários, né? E a Bíblia, né? Então, mas os paradidáticos, que são esses livros, os livros de ficção, né? Que normalmente a gente tem nas escolas, né? Eu tinha alguns, né? Que a escola adotava, e eu lembro que eu estudava até a terceira série, eu estudei numa escolinha particular aqui de bairro. A escola adotava uns livrinhos, de 6 em 6 meses, um livrinho diferente para ler. Então, esses eram os livros que eu lia, né? Então, eu li Tom Sawyer, eu li os contos de Lourdes Gonçalves, eu li o Saint-Exupéry, né? O Pequeno Príncipe, e outros que a escola adotava e a gente ia lendo, e eu me enamorei, né, da ficção, né? Então, aquilo que eu já vivia, né, no meu interior, minha introspecção, gerou ali o processo mesmo da criação, né, da fantasia, da imaginação, né? Então, era ali na minha fantasia, eu era o que eu não podia ser na realidade, né? Então, a verossimilhança, né, que a fantasia nos traz, né, o que é verossímil, muito próximo da nossa realidade, não é a nossa realidade, não tem compromisso com a nossa realidade, mas nos traduz, né, muitas vezes. Né? Então, a literatura, essa linguagem literária, ela me traduziu muito, e durante muito tempo ela foi a minha voz, né, para mim mesma. Então, e já chegou nesse... E você chegou a produzir nesse tempo também, aí tem alguma raiz com gosto você falou da produção escrita, da facilidade de canalizar isso para uma produção textual. Ao mesmo tempo que você tinha esse encanto com esse mundo, né, com esse universo que tinha paralelo com o seu, mas era ficção, você chegou a arriscar produzir algumas coisas suas, autorais, ou fazia alguma coisa nesse sentido de escrever? Já? Sempre fiz, sempre. Poesia... Você se lembra de alguma poesia, de alguma coisa, algum trecho que você possa citar, ou que você tenha gravado, que você queira ilustrar para a gente aqui? Não, eu não lembro nada dessa época, mas depois eu leio aqui alguma coisa no finalzinho, algumas coisas que eu tenho aqui, posso ler. Ótimo. Mas assim, relacionado à fé, né, que você colocou, né, e o que isso tem relacionado à fé? Nesse meio do caminho, né, Deus sempre se fazia presente, né?
entre uma leitura e a natação, que eu fazia natação, né, muito pequenininha, a leitura e o balé, né, a leitura e outra leitura, né, e as crises de depressão, o Senhor estava sempre ali, presente, né, sempre marcando presença e me segurando no colo, né, ele passava junto comigo, né, era assim que eu sentia, né, assim que eu vivenciava. E havia uma questão, e que essa questão me acompanhou, me acompanha, né? Mas agora eu sinto que é como se ela não está resolvida, mas ela está tranquila, né? A questão da saudade, né? Eu sempre senti uma saudade enorme, intensa, daquilo que eu nunca tinha vivido, né? Isso desde muito pequeno, né? E nunca poderei viver, né? Eu acho que hoje eu vejo essa saudade como uma reminiscência de Deus mesmo, né? Saudade dele, né? Saudade de estar com ele, de estar no meu lugar, né? Naquele lugar que ele prometeu, né? Então, eu acho que a leitura e a escrita, elas me permitiram trafegar, né? Até o presente momento, desde aquele momento até hoje, por essa saudade de uma forma mais leve. Nossa, e essa saudade, ela se traduzia efetivamente, você tem relação com esse processo de depressão necessariamente, ou são coisas diferentes, essa saudade e a depressão? São coisas diferentes? E essa saudade, ela encontrava, como é que você lidava com ela simultaneamente com a depressão e ainda com essa dimensão, se a gente pode dizer, na fé, que é uma dimensão mais profunda, né? Você falou aí da saudade de Deus, dessa comunhão, desse sentido mais profundo, enfim. Como é que você lidava com essas duas coisas? Com a leitura, com a escrita. A leitura. Com a escrita, através da escrita e da leitura, né? E da oração, né? E do canto, porque eu sempre gostei muito de cantar também. Então, assim, mas não passa, né? É porque nós somos humanos, né? A nossa essência é a essência da sede, né? Nós temos sede, e essa sede, ela não cessa, né? A sede de Deus. Na linguagem bíblica é a corça, né? Que sente, que anseia pelas águas, né? E aí essa sede existencial de algo mais profundo e me parece que foi, então, como você falou, bem desafiador lidar com isso e também com esse processo de depressão também, porque são coisas que são muito profundas, né? Que são coisas lá na nossa estrutura do nosso ser, né? Mexem com as nossas bases, digamos assim, né? E passar por isso tão jovem, né? Deve ter te dado também um amadurecimento, eu acredito, né? Talvez. Uma velhice, né? Essa velhice que vem cedo. Essa sabedoria, né? Melhor, é melhor. É melhor. Lá da filosofia, a Sofia, né? O saber, você tem um olhar talvez menos óbvio diante da realidade, né? Porque você foi trabalhada aí de dentro para fora de uma forma muito intensa, talvez desde cedo. E eu acredito que a depressão, ela como dizem, né? É como se fosse um terceiro olho, né? É um outro olhar sobre a realidade. Também tem isso. Então você avança, né? Nessa percepção do outro, nessa percepção dos detalhes da vida, da dor do outro. Você se coloca mais no lugar do outro, né? Coisa que é muito difícil, né? Que é muito rara, né? É muito Mas difícil. A depressão desenvolve muito a empatia, né? Quando você consegue sobreviver a ela, óbvio, né? Porque você pode, no meio do caminho, ela pode te engolir, né? Então, essa é a questão, né? Quando você está com o Senhor, né? Quando você tem Deus no meio dessa história, aí não é que seja fácil, sempre é difícil, mas você está acompanhado, né? Você não está sozinho, né? Essa sensação de acolhimento que você falou, poxa, então, assim, está sendo ainda mais rico do que eu esperava, né? Eu já tinha certeza que ia ser uma conversa extremamente interessante, né? Eu estava, assim, bastante ansioso por esse momento, por essa gravação, porque eu tinha certeza que ia ser bastante rico, mas o Senhor sempre nos surpreende, está trazendo ainda mais riqueza para a nossa conversa, e a gente vai devagarzinho mergulhando nela.
Jaqueline, vamos então devagar com essa riqueza para que a gente possa absorver o máximo possível dessa sua história. Você, então, assim, olhando de fora, tá? Como quem está escutando, pode ser que não seja isso, mas então, talvez para você uma escolha no seu vestibular, por exemplo, talvez não tenha sido tão difícil, entre aspas, nesse sentido de que se você já tinha uma facilidade de escrever, de se encantar com textos, né, uma capacidade imaginativa acima da média, né, por conta do seu processo pessoal, eu acho, né, aí você me corrija na sua fala se eu estou enganado ou não, que a questão de letras para você ali deve ter reluzido, ou não foi assim? Não, é que eu fiz o curso normal, né? Eu fiz formação de professores. Antes então, mesmo isso, da... Isso. E não foi simples para mim. Foi duro pela questão da apresentação dos trabalhos, eu tinha que falar, né? Eu tinha que dar aula, né? Então, esse exercício foi difícil, mas quando eu chegava à frente da turma para dar aula, para expor, mesmo com as pernas tremendo, mesmo com parecia que eu ia desmoronar, a coisa vinha, né? Vinha. Era então, mais assim, forte. Era mais forte. Então, assim, eu queria muito dar continuidade, né? Ser educadora. Então, eu queria continuar sendo professora, mas eu queria também ser psicóloga, né? Então, eu fiz para as duas. Só que para a psicologia, como eu sabia que eu tinha formação de professores, então eu não tinha uma base de física. Na época, eles não se preocupavam muito com isso. Então, não tinha muita base em física, muita base em química, nem matemática. Meu forte era a língua, né? Era o inglês. Eu fazia também inglês. Era essa parte, né? Linguagens humanas. Então, eu fiz para letras na UERJ e fiz para particular. Eu fiz psicologia. Passei nas duas, mas eu não tive condições de pagar. Quer dizer, meu pai ia pagar psicologia, mas teve um problema exatamente nesse ano e ele não pôde pagar. Eu ia fazer as duas, né? Então eu comecei a cursar letras na UERJ. Só que a UERJ, aquela UERJ grandona lá do Rio, né? Sei. E a UERJ é um espetáculo. Os professores são fantásticos, mas o lugar me oprimia. O lugar me oprimia. Ela era muito grande para alguém que era assim muito introspectivo, é isso? Eu não sei, mas eu sei que não fiquei feliz ali, né? Eu então fiz de novo o vestibular para letras na UF, aí passei e fui cursar. E eu já atuava como docente, né? Eu já tinha uma atuação como docente e frequentava a Igreja Betânia, em São Francisco. E muitas vezes o pastor Caio Fábio falava lá. Hoje o pastor Caio Fábio não é mais pastor de igreja, né? Ele tem fala online, né? Com as pessoas, faz um trabalho diferenciado, diferente, para aqueles desigrejados, que ele chama de desigrejados. Mas então eu trabalhava durante o dia todo, né? Estudava à noite. Na UF eu pude fazer o curso à noite, continuar trabalhando durante o dia, né? Mas antes disso, eu esqueci de mencionar. Eu fiz um concurso aos 18 anos, logo que eu terminei o curso, né? O curso do ensino médio, né? Como professora do ensino básico, eu fiz um concurso para São Gonçalo e para a comunidade do Salgueiro. Passei e fui trabalhar no Salgueiro. Então, chegando no Salgueiro, né? Não tinha quadro negro. Eu, aos 18 anos, não tinha quadro negro. Não tinha porta, minha sala não tinha porta. Nossa. Eu tinha 40 alunos de 7 a 14 anos para serem alfabetizados. Caramba. E aí? Era a minha... Pois é. Seu cartão de visitas. Foi algo assim bem duro para mim, porque eu, com a depressão, né? Com toda uma história, um histórico complexo, né? Como a primeira experiência na comunidade do Salgueiro. Então, eu tinha que ter todo um cuidado na hora de sair da escola, na hora de entrar na escola, porque tinham regras da comunidade.
né? Então, não olha para o lado, não fala com fulano, olha para frente, volta, sabe Aquela tenta regra ali da área isso, para você poder se movimentar e estar sobreviver. ali, sobreviver, né? Saindo daquilo, né? Você já cai aí Exato. numa pessoa E não eu, grata. exatamente. E eu saía de casa 5 horas da manhã para estar lá 7, 10 para as 7, 5 para as 7, indo para aquele terminal. Você lembra do terminal? Acho que você é bem mais novo do que eu. Qual Mas tinha terminal ali você está o falando? terminal de Niterói. Nós tínhamos um terminal aqui em Perto Niterói das barcas terrível. ali? Naquela Isso, região das barcas? Eu me, isso. eu me Ele lembro. era uma coisa tenebrosa, imundo, horrível, sabe? E às 5 horas da manhã estava noite, né? E eu ia para esse terminal, pegar o ônibus, e normalmente o que acontecia dentro do ônibus se eu sentasse? Se eu sentasse, era contar que eu ia ter problema. Alguém ia Te passar a abordar ali. mão, ia se esfregar em mim, alguma coisa ia acontecer, né? Então eu tinha que fazer Nossa. aquele trajeto todo em pé, todos os dias, né? Tanto Mesmo na tendo ida. lugar para sentar. Exatamente, não podia Caramba. sentar, né? Porque as primeiras vezes eu fui sentada, só que Sim, em sim, todas elas eu sofri abuso. sim, sim. Então, e abuso mesmo, de fato. Eu Então imagino eu como isso não deve ter caído assim para você especificamente. Isso já é uma agressão, independente da situação da mulher, mas no seu caso em específico, né? Que já tinha esse é, elemento emocional, que já tinha essa questão mais introspectiva, ser invadida nessa forma, né? Deve ter pois é, sido realmente algo eu muito chorava delicado. todos os dias na ida, na volta, e assim, quando chegava aquela Nossa, situação, os funcionários me receberam muito bem, a comunidade me recebeu muito bem, mas a diretora tinha alguns problemas, né? Alguns probleminhas, né? Sérios, uhum, e uhum. a professora antiga de alfabetização não foi comigo, porque ela queria ficar com a turma, e eu estava com a turma dela. E aquela questão toda foi gerando aquela coisa de todo dia acordar às 5 horas da manhã, eu chegava às 3 horas da tarde, porque eu saía de lá às 2, eu saía de lá meio-dia e meia, chegava em casa às 2h30, para às 3 almoçar. E preparar as aulas, eu ia dormir meia-noite, 1 hora da manhã, para acordar 4, todos os Nossa, dias. Porque as aulas precisavam ser preparadas em papéis pardos ou cartolinas, porque eu não tinha quadro negro. Eu nossa. precisava preparar as aulas de uma outra Sim, forma, né? sim, Então, toda aquela questão gerou uma crise muito profunda de depressão, né? imagino. E eu tive que desistir da matrícula, Nossa, né? Mas passado esse período, eu acreditei que eu fosse abandonar a carreira, né? Porque tinha motivos, né? A com pessoa tá certeza. cheia de sonho, tá cheia de De ideais, energia, né? pois De... é, e aí chega, enfrenta uma situação como essa, não é fácil, não. Tiveram outros Imagino. problemas ali, de pessoas que entravam armadas na escola, ameaçavam, outras questões, mais até duras do que essas que eu citei, e não foi fácil. Mas passado essa situação, esse momento, né, esse período, eu ganhei um novo fôlego, né? Uhum, uhum. Não desisti da carreira, vou fazer 35 anos, né, de magistério, E o que e você voltei a atribui a estudar. essa não desistência? Na época onde você tinha tudo para desistir, era mais nova, de repente podia tentar novamente uma psicologia ou buscar uma outra É, área, né? O que você atribui a essa sua não desistência? Se é que existe alguma atribuição, né? Porque às vezes não é algo assim, né? Porque a vida ela acontece e ela é o que é, mas existe existe algo identificável assim ou não? os alunos, os olhos dos alunos, né? Porque eu não fiquei naquele lugar, mas eu vi neles, né? Que eu não podia desistir. O que estava no entorno, aquilo tudo me maltratou muito, me destruiu o sonho daquele momento, mas o olhar deles permaneceu aqui dentro. Então, assim, Que e na legal. verdade, aqueles olhares, eles permanecem aqui. E por causa deles eu continuo. Porque eu sei que assim como eles também têm sede, eu também tenho, né?
Então, assim, essa sede do conhecimento, sede de descobrir coisas, de ter dúvida, de poder ter dúvida, né? E de não saber, né? E querer ter acesso, né? Então, assim, essa ansiedade, é minha também, né? Então, Deus sempre fala isso com a gente, né? E a gente sabe que a gente tem que amar o outro como a nós mesmos, né? E então isso tem que reverberar, né? Isso tem que esse amor que a gente diz que tem pelo outro tem que partir da gente, né? Esse amor tem que ser por nós mesmos antes de ser pelo outro. E a gente não desejar o mal para o outro, né? Esse reverberar, né, desse amor. Então, esses olhares, né, ficam presentes em mim, sabe? O olhar de desejo de aprender, o olhar do anseio, que não é só um olhar de uma criança ou de um grupo, é o olhar de um povo, né? É um olhar de uma cultura, é um olhar de um lugar de fala, né, que está tão esquecido, né? É o olhar do homem, do ser humano, que deseja, né, encontrar soluções, encontrar respostas, né? E que muitas vezes não encontra, né? De tirado a oportunidade da voz, né? E aí Exatamente. E eu acho que o mais perverso é que talvez nem... Você falou aí, de repente, o espaço sala de aula como um espaço onde o professor percebe isso e faz essa mediação para que eles se tornem sujeitos da sua própria vida. O mais doloroso não se dá nem... muitos não terem nem consciência dessa falta de voz, né? Isso eu acho que é o talvez mais perverso, né? A pessoa ter uma possibilidade de ter voz, ter o direito de ter, mas não se dá conta que nem para se movimentar e construir. Acho que essa sua angústia, acho que é compartilhada, assim, eu fico muito sensibilizado por ela, porque acho que ela é uma angústia que pode mudar as nuances, mas ela está presente em todo professor, né? O professor que lidou de alguma forma com a educação, né? Exato. É uma angústia que está presente. É isso. E a gente às vezes olha para a sala de aula como um reflexo do mundo, e não é. A sala de aula ela tem que ser exatamente o ideal de mundo que nós desejamos, né? Aquele ideal de partilha, de igualdade, né? De reciprocidade, de empatia, de compartilhamento, que o mundo não traduz isso para a gente, né? Então, a nossa função de dar acesso a isso, né? De transformar aquele núcleo ali, né? Aquela sala de aula no microcosmos do mundo ideal, né? Do mundo possível, ideal no possível, porque é possível. Sim. É possível, mas a gente tem que acreditar e tem que correr atrás disso, né? Fazer disso o motivo da gente estar ali, né? Porque senão não vale a pena, né? Não vale. Dinheiro no mundo, né? Nenhum dinheiro no mundo, né? Vale o que vale o olhar curioso daquela criança, daquele adolescente, né? As descobertas, né? A gente sabe que a gente tem que ser bem remunerado, a gente sabe de tudo isso, e a gente entende isso. Mas se eu ganhasse $1 milhão por mês, não pagaria o trabalho que eu faço. Porque o trabalho que eu faço, né, está partilhado com eles. Né? Então não tem nada, é muito valor, é ouro, é precioso, é pedra preciosa, que não tem preço. Para mim, não tem preço. Tem coisas que são tão caras, tão caras, tão caras que não tem preço, né? Você não tem como precificar, né? Acho que essa é uma delas que você está falando. Você lida com a essência do ser humano, né? Dois seres humanos ou um grupo de pessoas se integram numa construção mais profunda das suas essências, na sua intersubjetividade, cada uma se descobrindo, se construindo. Aquilo ali é sagrado de alguma forma. Aí entra também a dimensão da fé, uma sacralidade humana, né? Não é algo superficial, né? Não são encontros superficiais, né? São coisas onde a vida está acontecendo de uma forma mais profunda, mais intensa. Né? É isso mesmo. Eu acredito que eles devam também ter ficado marcados por você. Muitos alunos também devem ter
ao longo porque isso faz parte também. Você ficou marcada pelo olhar deles, mas com certeza ao longo da sua vida os alunos também devem ter tido essa experiência com as suas aulas, enfim, com as São interações. tantos alunos, mas tantos. Né? Agora, aos 18 eram poucos, né? Mas agora são infinitos. Não dá nem para contar. Mas aí a Jaqueline é aluna. A Jaqueline é aluna dentro do tempo da Universidade da UF. Aí você falou que não se identificou muito com o espaço da UERJ por questões suas mesmo, né? Você falou que o corpo docente é sem par, né? Mas para você não funcionou. Aí você foi para a UF. Como é que foi o seu tempo, então, na UF? Você desmiuça mais esse tempo da graduação. Você fez letras, literatura, letras inglês? Letras de literatura. E aí, como é que foi o seu desabrochar lá dentro? Você encontrou, claro, o seu espaço acadêmico, enfim, lá? Você sentiu que era... Porque lá eu criei amizade, né? Eu acho que isso é fundamental, né? A gente pensa assim, não, é só o espaço acadêmico para a gente construir conhecimento, mas é o espaço de fazer amizade também, né? Sim. Então, eu acho que isso foi muito significativo para mim, né? Mas também foi o lugar, foi a minha casa, né? Por muito tempo, porque foi ali que eu construí a graduação, ali que eu fiz a graduação, foi ali que eu fiz o mestrado, foi ali que eu fiz o doutorado, né? Foi ali que eu fiz o pós-doutorado, foi tudo ali, né? Então, uma vida, né? Uma vida acadêmica, uma vida também, né? Porque foram 5 anos de graduação. Você emendou em cada uma delas ou você teve um intervalo de tempo entre uma formação e outra? Você foi fazendo em sequência? Emendei tudo. 5, 2 anos de mestrado, mais quantos de doutorado? Mais 4 ou 5, por aí? Né? Foram 5. Isso. Quase uns 15 anos aí de vida acadêmica, né? Aproximadamente. Não, muito tempo. Muito tempo. Eu nem sei quanto tempo, porque foram 5, 9, 15. 15 só de graduação, mestrado e doutorado. Mais um de pós-doutorado, 16 anos. E como é que é muito tempo, isso é uma vida realmente, né? Não só uma vida acadêmica, mas uma parte significativa da sua vida. E como é que a Jaqueline foi encontrando ali, desabrochando aquela menina com facilidade de imaginação, aquela menina quase destruída, né? E seria perfeitamente compreensível se, de repente, o rumo mudasse, mas como eu acho que tem a ver também com a sua capacidade de sentir as coisas de uma forma mais profunda, né? E aí, talvez, acho que justamente isso que isso que possa ser algo que te machuque mais, ou que você sinta mais, mas é também, por um outro lado, seu ponto de força, eu acho. São os dois lados, né? E aí, como engraçado. É que foi esses anos? É engraçado que você falando, né, assim, eu não tinha pensado sobre isso, mas em muitos momentos eu me via, né, eu olhava os meus professores, não na graduação. Na graduação, a coisa fluiu como se eu estivesse no ensino médio. Tá? Eles sempre foram muito recíprocos, mas no mestrado é diferente. Eu era muito jovem, né? Naquela época não se fazia mestrado muito jovem, né? Então, eu era muito jovem e eu olhava para os meus professores, por exemplo, a Laura Padilha, o José Carlos Barcelos, e eu me sentia uma minhoquinha, sabe assim? Como se eu fosse muito pequenininha. Às vezes eu me via, parecia que eu era uma criancinha, que os meus pés estavam fora do chão. Sabe os pés da criancinha, da menininha que fica assim balançando porque não alcança o chão? Eu me via assim, por causa do medo, né? Por causa talvez, eu acho que... Eu tô pensando nisso agora, que você está falando. Sim, a gente está pensando junto. Estou fazendo uma reflexão aqui de como eu me sentia diante deles, né? Daquele como se universo. Não fosse o teu lugar, você achava que aquele universo, mesmo no primeiro momento sendo assim, uma identificação positiva, mas também tinha essa ambiguidade, por isso você está falando pelo medo, você achava, nossa, mas será que eu aqui no meio desses adultos, digamos assim, crianças, essa comparação? Exatamente. É como se fosse muito distante.
como se o caminho que eu tivesse que traçar, né, que partilhar até chegar eles, né, até chegar a ser próxima deles, fosse um caminho assim muito longo, né, de muito crescimento. Então eu sempre me via ali muito infantil por conta dessa linguagem, né? Por conta dessa linguagem que não foi desenvolvida, talvez, no momento que deveria ter sido, ou da forma como deveria ter sido, né? Pouco vocabulário, pouco repertório, argumentos de autoridade que foram desenvolvidos com muita dificuldade, muita leitura feita posteriormente, né? Quer dizer, a gente faz a leitura na graduação, mas a graduação é mais, é o que eu falei, né? A questão da amizade, né? A gente às vezes fica mais próximo dos amigos do que mesmo daquilo que a gente está trabalhando em termos de matéria, né? De conteúdo, né? É um outro Então, momento, o né, mestrado era seriedade, o mestrado era sério, era coisa séria, era coisa que não dava para brincar. Eu estava com bolsa integral, eu tinha passado em primeiro lugar. Então, assim, Laura Padilha nunca tinha dado 10 na vida, ela me disse isso, ela olhou para mim e falou isso para mim. E até estranhou, porque quando eu entrei na sala, ela estava dando aula de africanas, né? E ela, não só ela, mas todos os alunos olharam para mim e eu, com essa pele quase transparente, né? Eles olharam para mim e, inicialmente, eles me segregaram, né? Eles me Aquele condenaram, estranhamento né? inicial, opa. Estranhamento. E eu assisti a aula dela com o grupo, né? Mas ninguém falava comigo, né? E ela, a primeira aula, ela perguntou: eu gostaria de saber quem é a Jaqueline, porque foi o meu primeiro 10. Quando eu levantei o Não, braço, assim, quase que escondendo o braço, né? Levantei o braço, escondendo o braço. Ela caramba. falou: você é a Jaqueline? Eu esperava outra coisa. Pois é. E assim eu na minha angústia, né, existencial, porque era uma angústia existencial, a depressão é isso, né? É angústia existencial. Aquilo me abalava muito, né? Toda reação, ação e reação, né? O depressivo, ele qualquer coisinha fala, né? Porque como eu era uma grande observadora, uma atitude que fosse de mão, uma virada de cabeça para mim já dizia muito, já dizia tudo. Então não precisava nem falar. Imagina quando falava. Nossa, Aí ficava difícil. Mas imagino. a gente caminha, né? Aí naquele espaço você foi construindo, então, vencendo esses obstáculos, né? Enfim, mostrando ali, conquistando o seu espaço ali, não só externo, mas interno, né? Você também está Interno conquistando espaços principalmente. externos e internos, interno principalmente, né? Isso, isso. Muita guerra, muita luta, comigo mesma, né? Sim, É o sujeito se confrontando com ele mesmo, né? O é, espelho, né? que eu Então, é mais, acho que a mais é o mais difícil, talvez seja essa, do que a externa, exatamente. né? Eu acho. E dando aula, não parando de dar aula. Então, eu tinha a bolsa, que eu tinha que dar conta daquilo, né? Porque a gente tem alguns fazeres, né? Que a gente tem que dar conta, prestar conta. Uhum. E ainda trabalhava e Aí você já estava dando aula em escolas como professora de português ou estava se movimentando ensino já nessa básico. área? Ensino básico. Ensino básico e língua portuguesa. Eu ministrava língua portuguesa no IEP, foi a minha escola que eu estudei a vida toda. Eu comecei a ser Uhum. professora no IEP do ensino médio, né, das meninas do normal e dos meninos também. E eu dava aula também numa outra escola, no CIEP Geraldo Reis, que hoje é Colégio de Aplicação da UF, né? Eu dava aula lá no ensino básico, né? Então, Uhum. um exercício assim, fora do E a fé normal. no meio da. Imagina, e a fé nesse momento aí
desses 15 anos, como é que ela aparecia? Nesse tempo você falou que essa questão mais intensa com a depressão era uma realidade que você teve que lidar desde muito pequena até bem recente, né? Pelo que você sinalizou, assim, foram 44. 44 anos. Então, você teve ainda que lidar nesse tempo de graduação, de mestrado, de doutorado, das aulas, sim, ainda essas mudanças, esse crescimento, mas ainda tendo que se confrontar em alguns momentos, eu imagino. Você falou em alguns gestos, algum olhar, e aí isso voltava. Sim, né? E aí eu tinha crises profundas, né? Então, em alguns momentos eu tive crises mais profundas. E aí eu tinha que retornar para a médica para tomar a medicação. E aí tomar a medicação também traz prejuízo, né? Porque quando você toma muita medicação, você perde uma qualidade de reflexão, você perde uma qualidade de atenção, né? Então você fica meio fora, né? Mesmo que você esteja na aula, você não está ali com toda a atenção que você deveria estar, então você não está apreendendo tudo que você deveria aprender. Na hora que você vai refletir sobre o texto ou falar sobre o texto, já existiam ali vários problemas de colocação, né, de autoestima, porque a minha questão de autoestima, de baixa autoestima, era muito evidente, né? Então, assim, olhar para o professor e achar que o professor é adulto, que eu sou criança, isso demonstra que a minha percepção era uma percepção de alguém que tinha uma autoestima baixíssima, né? Então, trabalhar isso, e eu tinha consciência disso. Todas essas questões eram trabalhadas por mim. Eu trabalhava isso com o Senhor. Trabalhava isso na terapia, às vezes, quando eu tinha condições de voltar para a terapia, voltar para a psiquiatra, né? E ela dizia para mim, Jaqueline, eu não entendo, não consigo entender como que você está fazendo um doutorado. Explica para mim. Como que você casou? Como é que você está grávida? Como fiquei grávida, né? Como é que você está grávida? Ela dizia para mim, Jaqueline, eu não entendo, porque já há um bom tempo eu garantiria que você não poderia estar mais viva. Ou então estaria num manicômio, sei lá, em algum lugar. Aí eu falava para ela, né, comentava com ela que isso não era uma questão minha, né? É porque eu tinha um Deus na minha vida que me sustentava, né? Havia fé, né? Então a fé é que me sustentava, sempre me sustentou em todos os momentos. Porque como é que uma pessoa vive dos 6 aos 44 com depressão profunda, né? E não morreu, né? E não desistiu. E fez e construiu uma vida. E tem 35 anos de magistério, tem doutorado, está casada, tem filho. Como assim? Né? Só não posso bate, entender, né? Não bate. Que essa força não vem de mim. Né? Isso é transcendente, isso não é imanente. E isso é óbvio. Né? Então, quem não vê isso, não é possível. Não está vendo direito, né? Tem que abrir a visão espiritual, porque uma pessoa não normal, né? Normalmente, né, na vida cotidiana, não tem vitórias, tantas vitórias, né? E eu acredito que essas vitórias, e eu dedico essas vitórias ao Senhor, dessa forma, né? Não é compreensível, né? É um testemunho realmente muito forte, né? Onde eu sou fraco, aí é que eu sou forte, já dizia o senhora Paula, né? Onde nossa fraqueza foi manifestada a força de Deus, né? É isso. Exatamente isso. Que bonito, Jaqueline. Que testemunho bonito. E aí, essas coisas, de alguma forma, como é que foi a sua escolha pelo tema do mestrado, pelo seu objeto de pesquisa de mestrado, doutorado? Eu não falamos sobre isso ainda, mas tem a ver com a sua história, com a sua... Qual é, por falar nisso? Porque na verdade eu vou falar do doutorado, que o mestrado o doutorado dá continuidade ao mestrado, né? Então, no doutorado, eu já
eu já tinha tido aulas com o professor José Carlos Barcelos, ele fazia um curso, uma disciplina, Teologia e Literatura. Então, eu falei assim, gente, não é possível, ele vai dar essa disciplina, é para mim essa disciplina, porque foi feita para mim. Teologia e literatura? Nossa. Então, assim, essa relação, né? Essa relação... Eu fiquei interessado agora. Deve ter sido maravilhoso. Foi maravilhoso. Então, a partir dessa aula, dessas aulas, né? Dessa disciplina, eu comecei a investigar, né? Santo Agostinho, comecei a investigar na parte filosófica o Martin Heidegger, porque uma professora portuguesa que veio como substituta no doutorado, ela falou um pouquinho sobre Heidegger, e aí quando ela falou do Dasein, eu fiquei encantada. Aí comecei a estudar o Dasein de Heidegger, cuidado, né? E comecei a pensar sobre essas questões heideggerianas, e eu já lia, naquele momento, com a minha orientadora, né, José Saramago, né, um ateu convicto, né? E aí eu pensei, já desde o mestrado, né, já fazia as leituras saramaguianas. E aí eu pensei em trazer isso para a tese, né? Isso, para mim, era muito caro, né? Pensar sobre Deus, né? Pensar sobre o mal, pensar sobre o bem, né? Pensar essas questões para mim eram caras demais. Então, eu falei, por que não, né? Eu vou pensar essas questões a partir de Agostinho, a partir de Heidegger, sobre o texto de Saramago, né? Porque Saramago ele tem uma profundidade, né? Sobre colocações, questões, dúvidas, né? Dúvidas sobre o mundo, né? Sobre a vida, né? Sobre o homem, sobre Deus, né? Então, essa sede, né? Que a gente está falando, a gente estava falando da sede, essa sede está muito presente, essa sede de Deus está muito presente em Saramago, né? E está na gente, né? Então, existia essa identificação, né? Com os escritos saramaguianos. Então, Saramago sempre clamou e clama, né? Porque ele não morreu, né? Os livros estão aí, então ele não está morto. Os livros estão sendo lidos, enquanto estiverem sendo lidos, ele está aí presente, né? Então, ele sempre reclamou e sempre clamou a Deus por respostas, né? Então, eu lia, né? Eu me identificava e ao mesmo tempo, Deus ministrava ao meu coração, né? A partir dessas leituras, a partir da leitura de Heidegger, do filósofo, a partir da leitura de Saramago, o ateu, e a partir da leitura de Agostinho, né? Que me traduziu, né? O Senhor de uma outra forma, sobre outra perspectiva, né? Muito mais amoroso, muito mais próximo e extraordinário, né? O Deus do extraordinário, né? O Deus dos milagres, né? Então eu fui construindo a tese, né? Então o título é Trilogia de Sombras, Santo Agostinho, Heidegger, Saramago e Heidegger, né? Então até tenho aqui para mostrar a capa. Mostra isso que eu ia perguntar, a publicação dele. É o livro. Ainda tem edição ainda, Jaqueline? Tem, foi a Eduf que publicou. Então se as pessoas quiserem adquirir, ainda é possível, então, ainda está na internet, certamente. Eu mesmo vou adquirir o meu, que eu fiquei curioso aqui agora, trilogia. Mas eu mando para você, se você me der o endereço, eu mando para você autografar. Te agradeço muito, com certeza, já estou te mandando, estamos terminando aqui, eu te passo o endereço. Eu vou ficar muito feliz. Eu também. Nossa, já o Celso é que colocou o meu texto, o texto da tese, nessa concorrência, porque a Eduf, ela abre uma possibilidade, né, para as pessoas que têm teses e dissertações fazerem suas publicações, mas passa por um concurso, passa por uma seleção.
E aí eu fui selecionada e eles publicaram, né? Nossa, que maravilha. Deve estar maravilhoso, né? É mais um indicativo para ter passado por essa concorrência e ter sido publicado. A concorrência, imagino que não deva ter sido fácil, né? Deve ter tido várias outras obras. Olha só. E a Eduf é bem exigente, né? Depois eles fazem uma correção minuciosa do texto e ficam o tempo inteiro mandando mensagem para confirmar se é isso, se é aquilo, o que você quis dizer aqui, se pode trocar isso, ou se... Sempre, né? Sempre Eles são muito minuciosos e caprichosos mesmo, né? Com o trabalho. É um trabalho muito bom. Essa foi a sua primeira publicação e aí depois aconteceram outras? Assim, não, quiser... essa não foi a primeira, não. A primeira foi na graduação. Na graduação já. É a professora Deila Conceição Pérez, uma gracinha, linda ela. Ela é professora de crítica textual. E aí ela pediu que a gente assistisse A Hora da Estrela e lêssemos a obra, né? E assistíssemos ao filme, né? Da Macabeia. E aí um grupo se reuniu e decidiu escrever sobre alguns momentos do filme, da obra, e nós publicamos. Ela publicou o nosso livro. Já na graduação, olha, deve ter sido também... Deve ter sido uma experiência incrível, né? E aí já é aquela... Imagina, desabrochar daquela menina lá que no início encontrava nos textos, na imaginação, e aí a coisa já vai ganhando uma outra dimensão na sua vida, né? Uma dimensão mais profissional mesmo, né? Uma coisa mais formatada, mais séria. Esse texto, um dos professores da minha banca era ateu, né? E ele, após a leitura do texto, ele falou assim, palavras dele, né? Jaqueline, o texto é muito inteligente, o texto é convincente, o texto é articulado, e é extremamente cristão e nada tradicional. Ele falando, né? Na verdade, ele é muito espiritual, mas ele não está distante da nossa realidade. Não está distante disso aqui que a gente vive. Como é que você conseguiu fazer isso? Você está querendo me converter? Porque o seu texto está me levando a pensar numa conversão. Um professor de filosofia, ateu, já um senhor de idade. Aquilo foi fantástico para mim. Foi aí que eu comecei, foi no doutorado, que depois de mais de 20 anos de magistério, que eu comecei a me ver como adulta e como uma pessoa com condições de interferir de alguma forma. De interferir como mediadora, né, de alguma coisa boa, né, assim, e efetivamente para uma ação, né, para uma efetivação, né, com mais confiança, com autoestima um pouco melhor, né? Mais propriedade naquilo que você está fazendo, né? E assim, então você era aquela criança com as pernas que não batiam no chão, né? Isso, exatamente. Você foi a estatura de adulto ali, né? Ainda, né? Ainda assim, em construção. Meio... Isso. Em processo de construção, exatamente, Miguel. Olha que bacana isso. É isso. Que coisa, que relato incrível, né? E acho que aí, como a gente está falando de fé e linguagens, né, com certeza é muito trabalho humano, é muita leitura, muito estudo, muita formação, mas como você é alguém que articula também com a fé a nível pessoal, aí a gente já pode colocar essa questão, como o próprio Agostinho, né? A escrita dele abriu para a conversão de tantas pessoas, né? Exato. E o Deus dele, o Deus que ele traduziu no escrito dele era mais íntimo do que ele mesmo, né? Dele próprio. Eu acho que você teve aí esse caminhar, esse dom, esse talento desabrochado, né? E as pessoas que acessam isso, pode ser uma fonte, sim, de conversão, por que não, né? Com certeza. Pessoas da área acadêmica que talvez não se deixam convencer facilmente, ou pelo menos se interpelar por uma possibilidade, alguém da área, alguém igual, né? Digamos assim, alguém adulto igual a eles, pode propor uma possibilidade razoável, né? E aí, ao menos fazê-lo se abrir a isso, eu acho que é uma grande coisa, assim.
É E algo aí, muito importante. a gente já está E chegando no horário, né? Tinha algumas. não vamos, quando a conversa é boa, a gente sempre Ah, abre um pode? pouquinho mais. Vamos, pode, vamos avançar um pouquinho mais, Não, é só para não porque perder a muito, oportunidade. é muito importante falar dessa mudança, né? Aos 44, né? Porque Isso. é, Vamos falar. Antes de você falar dela, só fala assim: essa sua questão externa com Agostinho, com a fé ao longo da sua vida, isso teve uma tradução também na sua trajetória de fé mesmo. Você falou que foi marcada muito pela questão familiar, a Bíblia na sua família. Depois você foi tendo que fazer a sua trajetória pessoal. sim. Aconteceram, enfim, mudanças de percurso, reflexões, pausas, retrocessos nessa sua retomada, né, enquanto sujeito, como é que a fé foi articulando aí, né, na Jaqueline, que estava em construção para um caminho adulto, vamos dizer assim, de existir? Como é que a É, fé também foi sendo adultecida, se é que existe essa expressão, entre aspas? eu acho que não. Eu acho que a fé, ela sempre foi adulta. Porque, por causa disso, é engraçado que eu também não tinha pensado nisso. Você que lançou isso aí agora Isso, estou estou aqui no pensando. papel de provocar. É, eu acho que a Jaqueline, né, o sujeito, né, ele realmente foi crescendo, amadurecendo, foi se encontrando, né, mas a fé, ela estava ali, desde sempre. Desde Você lá da percebe dentro de menina, você. Uhum. ela foi me sustentando. Foi ela que me sustentou. Porque É a toda mesma vez que que você eu olha lembro para dentro de você. Uhum. isso, porque toda vez que eu lembro do Senhor, eu lembro daquele Senhor, daquele mesmo Senhor que me abraçava aos 6 anos. No mesmo, não tem diferença. Então não é a Jaqueline mesmo que cresceu, que se descobriu, que amadureceu, que começou a ganhar mais confiança nas palavras para dizer as coisas que pensa e sente, né? E se colocar, né? Isso era muito difícil para mim, muito, e não faz muito tempo isso, né? Quando a gente fala nessa relação, né, de fé e linguagem, eu lembro muito de duas coisas. Primeiro, do texto de São João, né? São João, capítulo 1, né? Eu vou ler aqui que eu separei. Ah, por Posso ler? favor, fica à vontade. Claro, deve. No princípio era o Fique à vontade. Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, né? Então eu lembro desse texto e lembro do Farmacon de Platão, né? E Platão faz essa. A gente fala em Farmacon, lembra na nossa língua da palavra farmácia, né? Onde a gente tem o remédio, o cosmético e o veneno, né? O remédio para curar, para salvar, nós temos o cosmético para disfarçar as imperfeições, né? Manipular ali a imagem, né? E a gente tem o Sim. veneno que mata, né? Então, o farmacon, Platão dizia que é a própria linguagem, né? A própria palavra, a própria força, né, de potência, né, da linguagem, da comunicação, né? Uhum. Então, esse fazer viver e fazer morrer pela palavra, né? O verbo estava lá, né? O Senhor sempre esteve, né? A palavra sempre esteve, né? Como o sujeito da ação, né? Que lindo isso, Então, né? então em João, o Espírito sempre esteve presente em Deus, né? Encarnado no Filho, né? Ele é a luz que ilumina e cria todas as coisas. E a sua semelhança, nós estamos aqui para fazer coisas ainda maiores, né? Como disse Jesus, maiores Sim. que ele mesmo fez, né?
E é essa confiança que a gente precisa ganhar a partir da fé. A fé, eu continuo, por isso que é engraçado, né? Que eu continuo. Você falou da questão da menina, né? Eu Uhum. continuo aguardando, né? Essa fé, né? Eu continuo aguardando, esperando aquilo que eu ainda não sei, eu não vejo, né? Mas eu creio, né? Ainda tenho essa esperança, né? Que a fé é a esperança, né? Daquilo, Das das coisas. realidades que não se veem, né? Isso. Mas de alguma forma você já vislumbra no aqui e agora, não de forma plena, como você falou dos momentos, né, de felicidade no começo. Então, em alguns momentos, em alguns recortes, parece que está mais aquele claro O milagre escuro da da fé. vida, né? O É, milagre da vida, que são esses detalhes, né? Que Deus é perfeito, né? E se mostra nesses detalhes, no cuidado, né? O cuidado que ele teve comigo, a minha vida é um milagre, né? A sua vida é um milagre, a vida de cada sim. um que está assistindo aí é um milagre, né? A gente poder estar aqui conversando, partilhando coisas boas, né? Então, É, é bem isso mesmo. É como você falou no começo, é um texto, né? Cada vida é um texto. E aí os textos vão isso, se entrelaçando e vão construindo talvez uma grande obra, né? Uma grande uma biblioteca, grande uma grande narrativa, isso, narrativa, né? é, Coletiva. Os textos vão é, se interagindo, vão se enriquecendo e nessas múltiplas linguagens, né, que somos todos nós. Nossa, Jaqueline, que bênção que está sendo essa conversa. Duas coisas, infelizmente o tempo passa muito. Felizmente, pois né? é, Vamos falar infelizmente não. Felizmente, porque quando a conversa ela é rica, quando a gente pisca o olho, passa, né? É aquela tipo da aula boa ou de um momento de oração bom, quando é intenso, isso, você nem percebe passar, né? A gente meio que rasga o Cronos e entra no Kairos, né? No tempo da graça, né? isso, E essa é a felicidade plena, genuína, né? Que talvez, exatamente. né? Que é a que acho que você experimentou lá nos olhares daquelas crianças, mesmo no momento de dor, enfim, de trevas, né? Vamos dizer assim, humanas, mas de alguma forma que aquele olhar no meio daquela angústia toda, daquele cenário todo, tinha uma ponta de esperança ali, né? Que Sim, sim. repercutiu no seu íntimo, né? Uma E alegria, uma permanece, sintonia. isso, e permanece Permanece. até hoje. E permanece até hoje. Que é um pouco com o Jesus na cruz, né? O crucificado você olha, choca, mas no fundo, se você tem um olhar fino, você percebe ali a entrega do filho para o pai, se o Espírito permite você entrar nessa linguagem. Então, aquela cruz, ela não é o fim, mas ela pode ser um começo de alguma coisa muito grande, né? Começo de Que eu tudo. é o começo de tudo. Para a gente ir caminhando para o final, então, eu sei que o Celso é músico, eu sei que você falou de cantar também, vejo algumas postagens de vocês também, que vocês cantam nas missas, né? Você sempre cantam, usou a sua voz, né? Eu sei que tem um processo também, vamos dizer assim, de experiência da sua trajetória de fé, né? Vocês participavam de uma denominação cristã, e aí na trajetória de vocês Isso. foram Veteriano. entendendo que o presbiterianos, né? E aí depois vocês entraram para a Igreja Católica. Se você quiser falar a sua parte dessa forma resumida, como é que foi, em que contexto desse seu relato que você falou para a gente, aonde que foi acontecendo essa sua busca, né? Que você falou dessa angústia, dessa sede, dessa busca, como que nessa sua experiência isso se traduziu nessa escolha pessoal, né? Uma escolha Aham. pessoal, uma trajetória pessoal, um relato pessoal, no caso da sua biografia. Eu, por conta dessa depressão profunda, né, na gravidez, a gravidez também não foi simples, não foi fácil. E Uhum. a gravidez, ela me aproximou, né? Eu tirei uma licença do doutorado, né? Para poder, porque a situação realmente não estava boa. Eu tive muitas crises durante a gravidez, mas assim, de tranquilidade, os momentos de tranquilidade, eles eram estabelecidos quando eu ouvia na rádio o padre Marcelo Rossi, mesmo sendo protestante presbiteriano, né? Eu ligava o rádio, ouvia o Marcelo e pronto. Aquilo é como se naquele momento eu ficasse livre daquela angústia.
né? Então, todos os dias eu fazia isso, esse caminho, né? No momento que eu tive o Pedro, né, no dia que eu tive o Pedro, o anestesista, eu não o conhecia, foi um anestesista daquele momento, ele perguntou como se chamaria o meu filho, e eu disse, se chamará Pedro. E eu já estava quase indo, né, porque ele estava dando anestesia e conversando comigo. E ele começou a recitar, a falar, né, a dizer o texto que fala, tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Começou a falar e eu fui indo embora. Então, assim, tem uma marca aí bem significativa desde a gravidez do Pedro. E aos 6 anos, quando nós fomos, ele, aos 6 anos, nós fomos 6 anos, olha esse 6 de novo aí, né? Fomos, pela primeira vez ele entrou numa igreja católica, aqui em São Domingos, era o Monsenhor Elídio que estava ministrando, era uma primeira comunhão, então várias crianças, né, vestidinhas de branco, com aquela velhinha na mão, e a igreja lotada, não tinha espaço para sentar, eu fiquei lá atrás com ele em pé, eu em pé também, mais de 2 horas de missa, porque demora a missa, né, É mais longa a celebração. É mais longa, E quando terminou, eu saí reclamando, ai, meu filho não aguentava mais, a minha perna tá doendo, porque eu fiquei muito tempo em pé, e ele quieto. Até que ele falou, mãe, não fala assim não. Não fala isso não, porque aqui as pessoas adoram a Jesus de verdade. Lá na nossa igreja, as pessoas adoram o próprio umbigo. Nossa, e aquilo me marcou. Aquilo me marcou, ficou, sabe, me incomodando. E durante 4 anos aquilo me incomodou. Durante esses 4 anos, eu e Celso, a gente buscou fazer leituras, né? Alguns livros chegaram à nossa mão, um especial, Todos os Caminhos Levam a Roma, né? E esse ai meu Deus, sumiu o nome dele, mas eu vou lembrar o nome do autor. Scott Hahn, é isso? Isso, exatamente. Obrigada. Nada. Maravilhoso, ex-presbiteriano, ex-pastor presbiteriano. Então ele contava a nossa história ali, né? E nós fomos, né, entendendo, né, o processo do Pedro, e aos 10 anos a gente permitiu ele, dos 6 aos 10 ele pedindo, né, para fazer a primeira comunhão. Só aos 10 eu deixei o menino fazer, e aí nós fomos também, né? Nós fomos junto com ele, né? Então foi Vocês também fizeram a primeira comunhão de vocês, fizeram a preparação, fizeram junto com ele. Tudo. E nós acabamos fazendo antes, né? Porque adulto faz antes, né? 1 ano e meio. Ele tem que fazer 3 anos. Então, no dia da minha crisma, aos 44 anos, né? Quando eu fui fazer a crisma, não aconteceu nada demais. O Dom Alano fez a bênção, né? Eu fui crismada. Eu cheguei em casa, tive um sonho, né? Na hora de dormir, tive um sonho. E nesse sonho eu passava por cima, junto com meu marido e meu filho, dentro de um túnel. Dom Alano estava na porta e dizia, agora você pode entrar, minha filha. E eu passava por cima daquele túnel assim, e chegava num lugar verde, maravilhoso, um céu azul, lindo. Eu nunca tinha sonhado, desde os 6 anos de idade, eu nunca mais tinha sonhado com céu azul. Eram só sonhos escuros. Eu nunca vi luz no meu sonho. Era a primeira vez. Primeira vez. Depois, quantos anos? Eu estava com 44. Desde os 6 anos. Quase então, 40 anos. Quando eu acordei, eu era outra pessoa. Eu não pedi a Deus nada disso. Mas eu, quando acordei, eu cheguei a levantar, ir ao banheiro, olhar o espelho e voltar para a cama porque eu achava que eu estava dormindo. Porque aquela não era a Jaqueline que eu tinha visto no espelho. Porque aquele vazio, aquela dor, que a gente se acostuma com a dor, né? A depressão a gente se acostuma. Aquilo não estava mais. Então eu deitei para poder ver se achava aquilo que estava aqui. Porque todo dia de manhã, quando eu acordava, eu queria morrer. E aquele dia de manhã, quando eu acordei, eu não queria morrer. Aí eu achei aquilo estranho. Eu falei, ué, cadê? Onde é que tá a dor? E ela não estava mais lá. Caramba. E eu nunca mais... E esse foi o início do fim, vamos dizer assim, desse processo longo de depressão. O início do fim. Né, que você falou, o início do fim. Isso, né? isso, exatamente.
É isso. Nossa, que sem palavras, né? Que esse Deus que. Eu lembrei, você falando aí, eu me lembrei do relato daquele paralítico que ficou por quase 38 anos. Acho que se bobear era o tempo que 38 mais 6 dá 44. E na passagem bíblica relata um paralítico que ficou à beira da piscina por 38 anos ou 37 anos, que foi basicamente o tempo que você ficou, de 6 Sou eu. até os Eu era 44. Aquele paralítica. era você era paralítico. Eu era Até o paralítica. tempo, né? Isso. Emocionalmente, espiritualmente, e aí esse Senhor ressuscitado preencheu aí de sentido o seu coração, né? É. Olha, Graças. Jaqueline, que coisa linda, sem linguagens agora. Agora quem está sem como expressar verbalmente sou eu. Ai, que bom. Muito Fico bom a muito nossa feliz. conversa. Nossa, eu estou extremamente feliz, né? Cada conversa Deus surpreende, nos surpreende e hoje não poderia ser diferente, né? Saio daqui mais enriquecido na minha fé. Tenho Ai, que certeza que bom. as pessoas Eu que também. estão nos acompanhando também, né, saem também aí reflexivas. E você falou aí, essa questão da depressão é algo muito bom, as coisas que você falou, só resgatando, né? Você que está acompanhando a gente. Não acho que se você está vivendo aí o seu processo depressivo, isso seja falta de fé ou presença de Não, fé, né? não, É não. uma questão orgânica, emocional, psicológica, que Sim, precisa de cuidados, precisa de acompanhamento, mas também precisa dessa insistência positiva de acreditar que o seu novo dia também pode chegar, né? sim, com Corroborando com certeza. isso, não é verdade? E aí eu queria deixar você com essa frase final, com essa reflexão final, então, para a gente fechar a nossa conversa, Jaqueline, sobre fé e linguagens, principalmente por esse tempo de pandemia, pós-pandemia, que mexe com o nosso emocional também, né? Mexe com a nossa fé, mexe com a nossa linguagem, enfim, o que você poderia sintetizar de tudo que a gente falou aqui e deixar uma mensagem final para o nosso público? A mensagem que eu deixo é que a gente tem que continuar acreditando, né? Acreditando no que a gente não vê, continuar esperando nas promessas, esperando as promessas do Senhor, porque elas vão se cumprir. O cenário de pandemia, ainda não vejo como pós-pandemia, né? É um cenário Sim. muito duro, né? Um cenário muito duro, mas também muito revelador, né? Aqueles que têm estado mais atentos aos sinais, né? Se mantendo mais observador a tudo que a gente está vendo, né? Vai perceber que o contexto bíblico não está tão distante, né? Daquilo que a gente tem vivido no nosso dia a dia. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir, né? Então, é só a gente acreditar, né? Continuar acreditando, né? A Olha, gente vive, deixa eu só, só claro, mais um negócio claro, rápido. por favor, desculpa, fica à vontade, A pode gente falar. vive a pós-modernidade, que é uma pós-modernidade globalizada, né? A gente agora está interconectado, né? Porque não se considera nem as desigualdades sociais, né? A gente fala que nós estamos todos interconectados, né? Uhum. Então a gente não pode nem se considerar só cidadão brasileiro, a gente é cidadão global agora, né? Somos cidadãos do mundo, né? Mas que mundo, né? Que mundo é esse? Né? A gente está analisando, de fato, em que mundo a gente se encontra, como é que nós estamos vivendo, né? A gente está vivendo, a gente está analisando os discursos polarizados que a gente tem ouvido aí o tempo todo, né? É, a gente tem analisado as grandes mídias, a gente tem analisado os livros didáticos, né? A gente tem observado essa ciência misturada à nanotecnologia, essas misturas todas que a gente vê aí, né? A gente tem se questionado, né? A respeito da forma como a gente tem se relacionado, né? Se relacionado entre a gente mesmo, com as redes sociais, nas redes sociais, como produtores, como consumidores de cultura, né? Uhum.
o que eu vejo a respeito das pessoas dizerem, porque nós estamos mais empáticos por causa da pandemia, o que eu vejo não é isso, não. Eu vejo muito mais violência, eu vejo mais desigualdade, eu vejo mais gente desintegrada, sem unidade, né? Então, a gente vive um processo de muita segregação, de separação, de relativismo, né? A gente está nesse contexto do relativismo, né? E tem nos roubado, em muitos momentos, a liberdade, o livre-arbítrio, né? Em muitos momentos a gente não está se dando conta disso, né? Porque a gente está imerso, né? Num contexto que a gente não tem conseguido dar conta de tudo que tem acontecido, dar conta de refletir sobre o dia seguinte, né? O que vem depois. A gente não está dando mais conta, né? A gente passou de sujeito para objeto, né? Como diz Saramago. Saramago fala isso, né? Deixamos de ser os sujeitos do tempo para nos tornarmos objetos, né? E isso é triste, né? Porque somos os seres humanos, né? E os seres humanos, eles precisam resgatar, né? Ou reconstruir, ou reformular a visão, né? De tudo que está acontecendo, né? A gente precisa resgatar isso, né? Trabalhar essa reflexão, trabalhar esse pensamento que está tão influenciado, né? Por aquilo que a mídia traz, as redes sociais trazem, né? Eu vejo assim, né? Então, essa é a mensagem, né? Tem um livrinho de contos também que eu vou mandar para você, tá? Esse aqui. Te agradeço. É, Qual é o nome esse é desse? Contos Resistentes. Tô vendo, tô vendo. Contos É, resistentes. e o Amanda, codinome que eu uso é o codinome Youssef Capra, que as pessoas não sabem que foi eu que escrevi. Porque aí eu posso usar a minha fantasia à vontade. É verdade, você fica ali naquele pseudônimo e dá vazão à sua criatividade Isso. sem essa questão aí, você fica aí livre Tem para muita poder expressar. regulamentação. Isso. É um ótimo recurso esse, Jaqueline. Me manda os 2 livros, quando terminar aqui eu já vou te mandar o meu endereço, mas fica Tá para bom. o público também o convite aí de procurar essas obras na internet. Essa daí também está disponível na internet? Essa não, essa está aqui em casa. Só está aqui em Essa tá. Tá. Mas A a outra tem anterior tá. todas. Acadêmica, ela está na Amazon, em todos os lugares tem. Na E é Magalu. excelente. Então fica aí para o nosso público essa dica, né? A gente sempre deixa também aqui uma dica literária também. E na Eduf tá baratinho. Na Eduf é o lugar mais barato que vai encontrar a obra. E aí vale a pena. Então priorizem lá e procurem de fato, porque uma das formas da gente, você falou até de resistência aí, né? Numa dessas suas obras aí, seus contos. Acho que diante desse cenário que um olhar mais atento da realidade, a gente faz um diagnóstico, né? Um diagnóstico difícil, duro, né? Basta a gente estar mergulhado no que a gente está vivendo hoje para perceber, né? Mas da mesma maneira que você teve na sua biografia, né? Acho que é um ensinamento também para a gente, porque isso é humano. Acho que a gente, tanto individual quanto coletivo, a gente está passando por essas dores, por esses sofrimentos, como você passou na sua biografia, né, individual, e passou para a gente muito bem aqui, há sempre possibilidades, né, de transformação, mesmo que seja a nível micro, mesmo que seja a nível pessoal. É sempre essa possibilidade de, numa manhã, né, como aconteceu com você, depois de anos, né, de dores, de angústias, enfim, de situações de morte, dentro desse processo, pela graça da ressurreição, né, e aí entra a dinâmica da fé, o novo se fazer, né? E o novo acontece no nosso coração. E aí, porque o novo aconteceu no seu coração, tudo transborda para fora, né? O sepulcro se abre e aí a vida nova acontece da sua vida para fora, né? E aí eu acho que essa talvez seja a chave de leitura para o nosso tempo, né? Porque a gente olhando as dinâmicas, né? As estruturas sociais, né? A forma como aqueles que detêm aí as engenhosidades
onde a cultura é feita, onde as leis são produzidas, onde parece que cada vez mais a tendência é negativa, né? Ou parece que há uma dinâmica de coisificação ainda maior, né, das pessoas, porque a gente não vê uma abertura para o contrário, pelo contrário, a gente vê intensificação disso. Mas, ao mesmo tempo, há sempre a possibilidade, né, da ação da graça nesse cenário, e essa, como sempre aconteceu ao longo da história do cristianismo, né, os mártires, o próprio Jesus morreu num contexto desse, mal comparando, né? E nós também hoje, né? Assim você, na sua vida, na sua produção textual, no seu âmbito acadêmico, levando no seu texto as pessoas à reflexão, acadêmicos ou não, né? Pessoas aí adultas como você, na sua linguagem que você usou, né? No ambiente talvez aí do acadêmico, né? Mais intenso, das produções acadêmicas, ou na sua vida cotidiana, o ouvinte, a pessoa que está nos acompanhando na sua área, na sua casa, no seu trabalho, mesmo quando o fardo pesar, mesmo quando a depressão vier com intensidade, né, mesmo um pensamento de tirar a própria vida, acredite, né, que é possível, no meio de todos os cenários de morte, ela não tem a última palavra. A linguagem de Deus é o amor e a ressurreição, e é essa que triunfa. Isso. Né? Isso. E eu fico extremamente feliz de você encarnar isso para a gente, né? Ser esse texto hoje, né, com a sua vida, onde a gente pode ler, né, com a sua fala, com a sua abertura, com a sua docilidade e com a sua sinceridade, trazendo para a gente, através do texto da sua vida, e para a gente se identificar também com muita coisa. Muito obrigado, Jaqueline, por essa riqueza de vida. Fiquei muito feliz, muito feliz. Obrigada. Eu também fiquei extremamente feliz e agradeço você que está acompanhando a gente aqui. Compartilhe esse registro, divulgue. Ele está indo no final de novembro, ou melhor, no início de novembro, né, dia 8 de novembro, a gente está publicando essa entrevista. E aí divulgue. No final de ano, normalmente, muita gente não gosta, porque começa a vir essas sensações também muita gente gosta, mas tem gente que não gosta. Natal que está chegando, são lembranças de pessoas que já não estão, e aí vem pessoas que têm essa tendência, talvez ficam mais agudas. Eu acho que o seu relato vai ajudar muitas pessoas, principalmente nessa época de final de ano também. Então, agradeço mais uma vez a Jaqueline, você que tem acompanhado a gente. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço. Abraço, querido. Tchau, tchau. Tchau.